Senhor presidente, Pedro Reinaldo da Rosa, nobres vereadores, público presente, internautas que, através da Rádio RFM, acompanham a presente sessão, que também é transmitida através das plataformas digitais desta casa. Cumprimento a todos nessa noite, desejando a todos uma ótima noite. Damos início, nesta noite, a mais um ano. Vamos começar aqui 2024, primeira sessão ordinária do ano de 2024. Passamos aí já 3 anos deste mandato e nós nos encaminhamos agora para o último ano. Como disse no encerramento do ano anterior, repito, na abertura desse ano, nós encerramos o ano de 2023 com muito trabalho e vamos seguir em 2024 da mesma maneira, trabalhando, colocando sempre em primeiro lugar os interesses da coletividade, que sempre são maiores e se sobrepõem aos interesses individuais. Então, agradeço aos nobres colegas que se empenharam, que estão trabalhando e que tenho certeza que todos, à sua maneira e à sua forma, desejaram entregar o melhor de si para o bem da nossa cidade. As divergências fazem parte, inclusive são essas divergências que trazem saúde e sustento ao processo democrático, e é salutar que elas aconteçam. Todavia, todas elas devem permanecer restritas ao campo do respeito e nunca ultrapassando os limites da divergência meramente política. Seguirei no ano de 2024 cumprindo com zelo o meu papel, desejando terminar este mandato, entregando à população que confiou em mim o seu voto e a toda a população rafardense a quem nós, esse colegiado, representa, terminar de cabeça erguida, tendo feito sempre o melhor dentro da nossa possibilidade, do nosso alcance. Eu quero aproveitar aqui, iniciar a minha fala, pedindo ao Poder Executivo que proceda ao reparo do asfalto na rua Antônio Sérgio Bragalda. Nós vimos que o RECAP andou por quase toda a cidade. E, embora nós tivéssemos já questionado a questão do recapeamento lá em 2023, e tendo recebido a resposta do Poder Executivo de que, entre os meses de outubro e novembro daquele ano, do ano passado, toda a cidade receberia o reparo, o RECAP, nas vias públicas que estavam clamando, e muitas delas ainda clamam por socorro. E a rua Antônio Sérgio Bragalda, que é a rua que eu resido, de igual forma. E se por acaso o Poder Executivo, se por acaso passa pelas decisões do Poder Executivo, deixar de fora aquela rua, porque é a rua do vereador, lembre-se que não é só a minha família que mora lá. Existem pelo menos umas outras 50 famílias que moram naquele local e utilizam daquela via todos os dias. Então, só estou supondo, e quero crer que não seja essa a decisão que se aparenta. Então, fica aqui registrado nesta sessão nosso pedido para que, por gentileza, não se esqueça de entregar àquela população e àquela região a melhoria que fora prometida. Nós, vereadores, estamos aqui para fazer o nosso papel, cada um escolhe o caminho que quer seguir e a maneira como quer exercer o seu mandato. Eu tenho, desde o ano de 2021, primeiro ano que nós aqui estivemos e até hoje, nunca escondi de ninguém que jamais abriria a mão das minhas prerrogativas, da minha liberdade, da minha autonomia
e do meu compromisso de fazer o meu papel. E, infelizmente, hoje nós iniciamos aqui esse ano, para essa primeira sessão, e olhando para o raio-x da verdadeira administração, os números que revelam a verdadeira administração, nós nos entristecemos, porque nós vemos, nos 3 últimos anos, todos os índices de avaliação do município serem piorados. Se a parte técnica tiver pronto a arte, eu gostaria que fizesse reproduzir no telão. Esse é um gráfico extraído do site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que mostra verdadeiramente como é que Rafar se comportou nesses últimos 3 anos. E nós vemos, infelizmente, todos os índices, como eu disse, todos os índices serem piorados nessa gestão. Essa é a verdadeira administração. Pode descer, por gentileza? Esse é o resultado. Às vezes nós vamos em rede social e vamos falar do governo federal, que vai terminar com déficit, e que vai colocar na conta do cidadão o déficit orçamentário do Brasil. Mas olha a nossa cidade. Quanto se tem de receita, quanto se tem de despesa, e saldo negativo de mais de 6,5 milhões. O que reflete naqueles índices, reflete naquelas notas, aonde o site Globo de Informações e de Notícias noticiou e colocou Rafar entre as cidades que obtiveram as piores notas na avaliação do Tribunal de Contas. E isso já era anunciado. E nós estamos chamando a atenção para isso há tempo. Desce mais um gráfico, por gentileza. Não vai dar para ver, talvez. Não tem como aumentar, né, Vanderlei? Mas ali, algumas informações que foram extraídas de um documento que chegou a esta casa, que é as contas do Poder Executivo do ano de 2022. E se você observar o que está sendo referido aí, já era um prenúncio dessa situação que foi revelada em 2023. Nós temos aí situações como o IDEB, por exemplo, nos anos iniciais ficou abaixo da meta. A meta era 6,8, ficou em 6,7. O índice de efetividade da gestão municipal, predominantemente com nota C. Então, nós temos que fazer o nosso papel. Buscar auxiliar o Poder Executivo naquilo que estiver ao nosso alcance. Mas o Poder Executivo precisa ouvir o que esta casa também aponta, quando chama a atenção para algumas medidas que a gente percebe que vai refletir esses números. Então, essa é a verdadeira administração que nós estamos vivenciando. Os números não mentem. Agradeço ao nobre colaborador Vanderlei Alves, que sempre nos auxilia aqui, e para quem tiver o interesse, amanhã esse material estará disponibilizado nas plataformas aqui da nossa casa. E isso não são números inventados, não é algo da cabeça do vereador, é algo que está lá, a análise do Tribunal de Contas. E me preocupa como é que virá as contas de 2023. Já tivemos essas informações que eu julgo relevante, já nas contas de 2022, que revelaram os índices caindo em 2023, e já em 21 e em 22, e que devem chamar a atenção para nortear algumas medidas, né? Essa é a verdadeira administração. Essa é a verdadeira administração de Rafar. Podem contar a história que quiser, podem dizer o que quiser,
mas os números estão aí, os números não mentem, e eles revelam, de fato, qual é a saúde orçamentária, qual é a capacidade administrativa, qual é a organização administrativa que nós estamos vivenciando na nossa cidade. Eu desejo que 2024 seja um ano de muita conquista, tanto para o Executivo quanto para os vereadores. Porque quem de nós não quer apresentar um legado de conquista? Todos nós desejamos. Mas o nosso papel deve ser um papel que é fiscalizador, mas justamente por isso deve ser um papel orientador. Os apontamentos que fazemos, as questões que apresentamos, as indagações que nós levantamos, pelo menos de minha parte, revela a preocupação de quem está olhando para essas situações e que gostaria de ver os índices sendo melhorados e não piorados a cada ano. Senhor presidente, agradeço a oportunidade dessa noite, desejando a todos que tenham uma ótima semana, que 2024 seja próspero, que Rafar avance e que todos nós possamos produzir na medida das nossas capacidades e do nosso esforço, e que Deus nos abençoe cada dia mais e sempre. E eu agradeço pela oportunidade dessa noite, senhor presidente, é como me manifesto, encerrando aqui a minha participação na tribuna dessa noite.